Seres queridos, boa tarde. Depois de alguns domingos sem estar aqui, encontrando com vocês, com a minha colega, essa grande profissional que é a Vânia Vila, no dia de hoje lançarmos um workshop que está simplesmente imperdível. Oi, Vânia! Oi, querida, boa noite. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tá lindo esse cabelo, Vânia. E loura. Você deu uma repaginada no visual, parabéns. Um pouco mais loura do que eu imaginava, mas foi assim. Mas eu creio que nos primeiros dias fica assim mesmo. Depois ele vai Depois a perdendo gente se um pouco. acostuma, né? É, a gente se acostuma, mas ele perde um pouco também Ó, o essa Lohan força dos acabou de primeiros dias. entrar. Acabou de entrar o meu cabeleireiro maravilhoso. Ah, que Que me delícia! deixou Parabéns aí loura. pelo trabalho. Então, vamos dar as boas-vindas a quem reservou esses momentos para estar conosco. Esta é mais uma live que a gente promove aos domingos e que inicia às 18h09 do horário de Brasília. Este workshop que a Vânia e eu vamos promover é na sequência daquele projeto que teve o seu período de execução inicial de 17 de março a 14 de maio. Hoje, 29 de maio, 2 semanas depois, a gente vem apresentar para vocês uma oportunidade imperdível, uma chance imperdível. Você que nos acompanhou durante a quarentena pela paz e no dia a dia, aqueles 15 minutos que você dedicou-se ao vivo ou depois que nós disponibilizamos o vídeo no Instagram e que você acompanhou e, de certa forma, ele foi para você valioso, ele teve algum significado, agora você tem a chance de passar momentos conosco neste workshop. Não é mesmo, Vânia? Deixa eu perguntaram aqui qual seria o tema de hoje. Então, na verdade, continua sendo um tema em relação aos conflitos, né, Betinha? Porque o que Exatamente. todo esse projeto hoje a gente vai lançar. Então, hoje o tema de hoje da meditação continuará sendo conflito, porque os conflitos estão a serviço da vida e todos os relacionamentos possuem conflitos, né? Em vários níveis. Nós fizemos 40 dias de live de meditação com 40 temas variados e ainda faltou, né, Betinha? Depois eu ainda lembrei, olha, falta conflito com a disciplina, né? Falta conflito com tantas coisas que a gente tem, com a dificuldade de cumprir uma meta, com a alimentação, né? Tantos conflitos que existem que a gente nem tudo a gente pôde abordar, né? A gente abordou 40 dias de temas variados, né? É, Então, os uma conflitos. das minhas clientes diz assim, olha, eu tenho muitos conflitos com parentes difíceis, principalmente do lado da minha sogra. Isso Ah, que também será ótimo. abordado no nosso workshop. Então, é uma grande chance para você parar de procrastinar, porque, gente, a vida não tem atalhos. E o Bert Hellinger nos ensina algo que é extremamente valioso. Se nós não olharmos para a nossa dor, e atenção, a gente não precisa esperar chegar no momento crucial para olhar para essa dor. Quando, por exemplo, lá em Portugal, eu tive a notícia, uma notícia muito triste, de que uma professora ficou viúva muito cedo e ela tinha, quando ficou viúva, um menino bem pequeno. Passaram-se 15 anos, ela encontrou um companheiro, o companheiro mora em Portugal, ela foi viver, né, casou-se com esse novo companheiro, ou seja, ela deu a si mesma a chance de viver o amor do relacionamento a dois. E o seu filho foi passar o final de ano com eles. E por alguma razão, este adolescente tirou a própria vida.
Então, momentos cruciais, né, dos conflitos que não são percebidos, conflitos que estão aí silenciosos, corroendo seu sentimento, corroendo sua autoestima, corroendo seus projetos, fazendo com que você fique literalmente paralisado. E este é um momento fantástico e é uma chance maravilhosa que você tem Sim. para olhar para o seu conflito pessoal. Então, este Então workshop, só aproveitar, sim, Betinha, e explicar um pouco, porque dentro a diferença das lives que a gente fazia, né? Porque como o Bert Hellinger, ele sempre fala que com o fim o novo começa. Então, na verdade, quando a gente começou lá atrás, os 40 dias de live de meditação, que a proposta era ler um trecho de algum livro dele, principalmente Conflito e Paz, que é o livro que ele mais aborda, né, essa nossa vontade essa nossa necessidade de competir, né? O que leva o conflito é que também existe uma luta pela vida, né? Então, existe o suficiente para todos? Né? Então, é isso que a gente está expandindo a nossa consciência hoje. Sim, existe o suficiente para todos, mas até, assim, isso é uma nova consciência, né? Porque, na verdade, todos fazem parte. É isso que a constelação ela vem trazer, que todo mundo faz parte, que todo mundo tem os mesmos direitos e que as pessoas difíceis e que as dores que estão na família, elas também estão a serviço da vida, elas também estão a serviço da nossa evolução, né? Então, eu acho que quando a gente fez esse projeto, tinha a ver com o conflito, o primeiro projeto, né? Tinha a ver com o conflito da guerra, uma abordagem de muita dor, uma dinâmica que ninguém imaginava que fosse acontecer, e foi a nossa forma de poder ajudar as pessoas amigos queridos, inclusive ucranianos e russos, que estavam lá vivendo essa guerra, né? Muito de perto e a gente de longe acompanhando. Então, de que forma a gente podia ajudar, né? Então, quando a gente libera a nossa guerra interna, né? Sim, os conflitos estão a serviço da vida, mas a gente tem que aprender a resolver esses conflitos, abrir os olhos para esses conflitos de uma forma mais amorosa, consciente, madura emocionalmente, né? Então, a gente fez esse movimento. Vamos ver o que acontece. Meditação e a leitura e uma meditação para que as pessoas pudessem, juntos nessa meditação, elas pudessem entrar em contato com dores que já existiam, né? Que estão aí o tempo todo. Nós temos dor e amor o tempo todo na nossa vida. E agora, o projeto do workshop, ele é diferente, né? Então, assim, a abordagem do trabalho é diferente. Porque são, no máximo, 30 vagas, é isso, Betinha? exatamente. São, no máximo, 30 vagas e a nossa proposta é que vai ser feito pelo Zoom e que a gente possa, juntos, trabalhar os nossos conflitos e aí sim vocês poderem tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas e a gente fazer um trabalho mais direcionado para as pessoas que estiverem participando desse workshop poderem ter o auxílio, né, da visão da constelação e serem trabalhados a partir disso, com essa visão. Porque na meditação, quando a gente estava fazendo a live de 15 minutos, era cada um no seu processo, né? Não tinha interação nossa com as pessoas. Então, a gente percebeu isso, né? Assim, veio a vontade de trazer um outro projeto onde a gente pudesse interagir com as pessoas que têm o interesse de sentirem a diferença de você ver um conflito, a abordagem da constelação, ela tem que ser vivida, ela tem que ser experimentada, né, Betinha? Então, a possibilidade que o workshop traz é você ter a oportunidade de ser acompanhado por consteladores, que sou eu e a Betinha, nesse processo de sentir o que está te doendo, sentir a sua dor, mas ter o apoio para voltar para o amor. Porque o amor é o que resolve todos os conflitos, isso é o mais importante, né? Os conflitos estão a serviço da vida porque eles ensinam a gente a amar mais, a amar melhor, né? E a partir desse momento, né, eu adorei aí que você contou a história da sogra, né? Pessoas difíceis, né?
Essas pessoas difíceis são as pessoas que mais nos ensinam, né? Essas pessoas difíceis são as pessoas que mais nos obrigam a olhar para aquilo que a gente não quer olhar, né? São aquelas que colocam as pedras no caminho que obriga você a reconhecer seu potencial. Então, como é que eu faço para olhar? Oi, Rose, tem algumas amigas nossas aqui da Ah, que Constelação fantástico. conseguindo participar lá da Alemanha. Na Alemanha. É, Lá já são seis então, horas a mais, meia-noite, hein, Rose? Que bom ter você aqui. então, é muito bom que a gente possa estar juntos, né? E o trabalho da constelação, originalmente, ele é em grupo. Isso é algo que eu venho batalhando. Muita gente me pede para fazer a constelação individual e eu entendo, né, que às vezes a gente não quer ali, né, expor a nossa história na frente das pessoas, mas também tem a constelação, ela também traz essa abordagem que ela é muito respeitosa. Então, você não precisa contar toda a sua vida, né? Isso também é importante falar, que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou participar do workshop, eu vou ter que contar os meus problemas na frente de pessoas que eu nunca vi na internet, né? Pelo Zoom, como é que é isso? Não, a gente trabalha a partir de um tema. Então, as pessoas não precisam contar as suas intimidades, a sua história toda, né? Não, elas vão trazer vocês podem trazer um tema. Eu tenho dificuldade, como a Betinha falou, eu tenho dificuldade com pessoas da família da minha sogra, por exemplo, Sócrates. né? Então, as pessoas trazem um tema, não precisa, não, como a gente brinca, né? Não é fofoca, não precisa, Não, não é fofoca, nem queremos né? saber os segredos da família de ninguém, não é De essa. ninguém, não é Hum? assim, né? Então, isso eu acho que é importante falar. Serão duas horas, né, de Meia, duas trabalho, horas e duas horas meia. e meia, isso, Sim, 2 horas e meia. Então, sim, é um trabalho que ele não está aqui para... então esse workshop, então eu não preciso mais fazer constelação presencial. Não, não é isso. Nós continuamos na mesma abordagem, na mesma proposta, de trazer as pílulas para que vocês possam ir conhecendo, ir ouvindo. Tem gente que me perguntou, mas eu quero participar, mas eu tenho que levar um tema? Eu tenho que levantar a mão? Eu tenho que falar alguma coisa? Não, não é obrigatório. É uma oportunidade, né? Se você puder participar, se você puder trazer um tema, se você puder se abrir, né, para que a gente possa estar auxiliando você a melhorar a sua percepção e encontrar uma solução para o seu conflito, vai ser maravilhoso. Mas se você quiser participar e ver como esse trabalho é conduzido, se você quiser escutar, porque muitas vezes, ouvindo, né, o trabalho do grupo é maravilhoso, porque quando você ouve o outro, você cresce com o outro. Às vezes a abordagem, o tema do outro tem a ver com o seu tema. Quando eu faço workshop de constelação, a gente vê isso o tempo todo, né, Betinha? Que o isso. conflito, parece que o conflito é só meu, que o problema é só meu. Aí você chega lá e encontra, né, como é que é isso? Assim, encontra, você está trabalhando em cárceres, o que acontece quando as pessoas estão juntas dentro de um grupo? Né? Deve ser Exatamente. Elas descobrem que a sua dor, ela não é única, né? E que outras pessoas que estão também nesse percurso da busca de entender, da busca de entrar em contato com essa dor, também padecem de mal semelhante, de conflito semelhante. Sim, exatamente. E o grupo, por isso eu acho importante o trabalho em grupo, seja presencial, seja online. Eu acho que o grupo ele expande. Primeiro porque você não vai ouvir um tema só, você vai ouvir muitos, né? E isso também abre para muitas possibilidades, coisas às vezes que, como a Betinha acabou de falar, sobre o processo que a mãe estava muito feliz e o filho foi lá e cometeu suicídio e ela não É. tinha percebido isso, né? Então, sim, às vezes existem conflitos silenciosos, dinâmicas silenciosas, né? Que não que a pessoa não queira ver, o Bert Hellinger ele dizia que nós estamos imersos numa grande alma. Então, quando você está imerso, você muitas vezes não vê, né? Você faz assim e você não vê.
É, Então, quando a gente faz esse trabalho e coisas são como vai se revelando, né? Dinâmicas ocultas que vão se revelando e a gente vai se dando conta. Nossa, né? Quantas vezes eu estava assistindo a constelação de alguém e eu dizia, nossa, acabei de me dar conta de que eu também tenho esse conflito e que talvez eu tenha algum processo semelhante, né? Mas eu queria até, acabei de lembrar de... dor, né? E aquela Oi? também é minha própria dor, né? De certa Sim. forma, né? E é interessante, eu acabei de lembrar aqui, eu gosto muito quando quando a gente tem uma proposta, vamos fazer uma live, vamos, né, o tema ele vai emergindo, a gente fala isso na constelação, que a gente não vai atrás do tema, o tema ele emerge, ele vem à tona, né? O grande trabalho da constelação, o grande objetivo da constelação é iluminar o que está oculto. Então, eu tenho uma dificuldade e eu não consigo compreender por que eu tenho essa dificuldade. Então, quando eu ilumino, né, quando eu trago essa luz e eu trago consciência, então eu posso encontrar uma solução, então eu posso fazer diferente, então eu posso perceber qual é o sentimento que ainda me prende ao passado, né, e por que eu não paro de repetir os meus padrões. Né? A cabeça, eu lembro muito do Piper, que o Peter falava assim, Peter Spelter, que foi um grande constelador, quando a gente Sim, falava assim, eu acho, ele dizia assim, não, eu acho é cabeção. Cabeção não interessa. Aqui a gente está olhando para o coração, é o que você sente, eu sinto. né? O É o que eu que eu sinto? sinto. E uma vez, então, falando ainda do trabalho de grupo, eu lembrei dessa história agora, que uma moça falou assim, eu acho que na minha família eu tenho uma maldição familiar, porque as mulheres da minha família não se casam, e quando casam ficam viúvas, ou se separam, então eu acho que na minha família tem uma maldição. Quando ela falou isso, eu, do meu lugar lá, eram 30 pessoas, eu senti que tinha alguma coisa daquilo na minha família, né? Eu senti aquilo, eu falei, opa, será que tem isso na minha família? E aí uma moça que estava sentada do meu lado falou assim, eu acho que na minha família tem isso também. Bom, ele deu uma bronca na moça que estava do meu lado, né? Ele falou exatamente isso, eu acho não se meta, né? Não se meta, a família dela é a família dela, sua família é a sua família. Aí eu fiquei calada, falei assim, ai meu Deus, eu vou levar uma bronca, mas eu preciso perguntar isso. E aí eu falei para ele, olha, mas eu senti que na minha família também tem isso. E aí ele parou e falou, se você sentiu, eu não posso falar nada. Porque se você sentiu, se veio do seu coração, então o coração fala aquilo que a nossa cabeça, né, não consegue entender, o nosso coração é um impulso, é outra coisa. Então, esse cuidado que eu aprendi ali, né, nesses anos todos estudando, participando dos workshops, de mesmo você estar em grupo, também ajudar as pessoas a compreender que, né, estamos todos juntos no mesmo barco, né, estamos todos evoluindo, né, estamos todos buscando ter mais consciência na nossa vida, mas que esse olhar fino do constelador vai te ajudar a dizer assim, não, olha, não se emaranha aí, não, você já tem seus próprios problemas, não vai criar uma confusão de botar aí a família do outro como sendo a sua, mas você também pode observar no seu coração, quando algo que é sentido, que ali tem uma mensagem que também serve para você. Então, o campo, a gente chama de campo sábio, né, Betinha? Assim, Isso, fala um pouco sobre esse campo sábio, sobre esse campo de informações que a constelação emerge, que nos traz que conduz o trabalho, né? Porque, na verdade, exatamente. a gente está ali para sentir as pessoas também, né? Esse campo é formado pelo grupo, né? É. Então, a questão é que a Vânia me convida, assim, né, gente, aqui não tem um roteiro, tá? Tá tudo emergindo de forma intuitiva, tá? Eu acabei de chegar de viagem, ainda falei para a Vânia,
Minha roupa está toda no varal, só um pouquinho, vou ali pegar uma camiseta no varal para vestir, para fazer essa live. Mas dá tudo certo. Sabe, Vânia, a questão do campo sábio, ela, quando o Bert traz, né, quando ele percebe, ele ao dedicar-se, debruçar-se sobre algo que acontece, o fenômeno que acontece, ele vivenciou isso pela primeira vez com a médica psiquiatra infantil, Thea Schoenfeld, lá na Universidade de Berlim, a primeira mulher, né, catedrática de uma cadeira na Faculdade de Medicina, na cadeira de Psiquiatria Infantil. E ela relata, segundo o Bert, coloca na sua biografia, mas também teve oportunidade de colocar em outros livros, como, por exemplo, A Simetria Oculta do Amor. Ele vai dizer que sem ensaio prévio, atenção, Constelação não é um teatro, embora tenha bastante de psicodrama do Jacobs Leves Moreno, né, que é esse médico fantástico, né, que foi viver para Nova York, mas ele é lá de perto da Moldávia, eu vou me lembrar o nome do país dele. Então ele diz que quando ele entrou a pedido da médica, para representar o pai de um menino esquizofrênico, e ao pisar naquele campo, ele sentiu como se tivesse um abismo debaixo de si, e ele sentiu totalmente diferente. Então, e ao sair, quando ele terminou, gente, porque normalmente os movimentos são cirúrgicos, são intervenções em que vê como é que está a posição dos membros dentro daquele campo. E quando ele teve a oportunidade de sair, ele perguntou, Thea, o que é isso? O que aconteceu comigo aí dentro? O que se passa? A Thea disse assim, olha, nenhum de nós ainda, por enquanto, não dá conta de descrever esse fenômeno. Então, foi com base na observação atenta que o próprio Bert disse assim, não, aí tem algo que tem futuro, algo que precisa ser olhado com seriedade. E ele vai, ao longo do percurso, sim, ao longo do percurso, reunir todos os estudos que existem na área dos relacionamentos, da psicologia, da psicanálise e outras técnicas também, como a neurolinguística, ele vai perceber que por trás existe um campo sábio e que, a despeito da gente querer fazer as coisas do nosso jeito, à nossa maneira, querendo, entre aspas, substituir esta sabedoria que existe por trás de todas as relações, e mais, sobretudo, das consciências, das 3 consciências que a gente teve a oportunidade. Eu já falei aqui em algumas lives, na nossa quarentena, falamos em vários momentos, a Vânia abordou com bastante propriedade a questão das consciências. Existe a minha consciência, existe a consciência de clã e existe a consciência espiritual. Então, o campo sábio tem uma vinculação profunda com essa consciência espiritual. E muitas vezes, quando um dos membros de nossa família, e que a gente não entende porque ele enveredou por um caminho que nessa geração atual não tem explicação. Suponhamos que uma família de classe média alta, de classe abastada, uma filha vai para a prostituição. E a família, desapontada, decepcionada, não entende por que aquela filha optou por aquele caminho aparentemente sem necessidade. Então, nesse aspecto, é possível, de acordo com a visão hellingeriana, de acordo com as suas mais de 40.000 constelações que ele realizou em vários seminários com casais, ao longo dos 40 anos em que ele se pôs e se debruçou sobre o estudo, ele percebe que o campo sábio é esse campo que vai fazer a compensação. Isso. E que vai nos mostrar como nós estamos inconscientemente, por amor, ligados
há questões lá da nossa alma familiar. Eu acho assim, tem uma coisa que é importante falar, porque as pessoas perguntam, Vânia, mas quando você está presencial, quando você está com um grupo, você tem uma forma de fazer. E como o Bert Hellinger, a primeira vez ele participou, ele entrou no campo, né? Para quem nunca ouviu falar o que é isso, assim, o que é entrar no campo? Porque quando você está fazendo um grupo, existem pessoas, é presencial, e as pessoas vão representar membros da sua família ou vão representar algo da sua vida que você queira olhar, como, por exemplo, uma energia do dinheiro, uma energia da casa. Eu já fiz uma constelação para mim que era de um apartamento, e tinha uma pessoa que representava o apartamento, né? Então, a constelação ela não trabalha só com relacionamentos humanos, é importante a gente falar isso também, ela trabalha com relacionamento. Então, é o seu relacionamento com o dinheiro, é o seu relacionamento com a sua saúde, com o seu corpo, né, com seus animais, né? Então, assim, é relacionamento. Aonde você projeta algo seu, aonde se relaciona com você, a constelação está olhando. Então, na verdade, quando você faz presencial, você coloca essas pessoas, e o que no início ninguém explicava, né, Betinha? Porque não se sabia. Quando ele perguntou o que é isso, como é que eu senti isso, o grande pulo do gato dele foi que, naquela época, as pessoas ficavam em pé no meio da sala e o terapeuta dizia, você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser o irmão, mas eles não podiam se mover. Eles tinham que ficar parados no lugar, mas como a gente, né, um pouco como a gente no online, né? E o terapeuta ia lá perguntando, como é que você está se sentindo, como é que você não está se sentindo. Então, era sempre o processo do movimento interno, né? Aí ele percebeu que ele tinha vontade de mexer o corpo. E isso foi o grande pulo do gato dele, porque ele pensou assim, se eu mexesse, né? Se eu mexesse meu corpo, como é que seria? Bom, a vida é movimento. Então, quando ele foi desenvolver o trabalho dele, ele começou a permitir que os representantes se movessem, ele foi descobrindo os movimentos da alma, né? O que seriam os movimentos da alma é quando, por exemplo, um exemplo muito simples, ele observou que toda vez que uma pessoa estava em pé no meio de uma sala e olhava para o chão, que ali no chão aquela pessoa estava olhando para alguém, então faltava alguém. E ele foi experimentando, e foi colocando, aí ele colocava uma pessoa deitada, e dali surgia, olhando para aquela pessoa que estava em pé, então dali surgia um outro movimento, surgia emoção, né? E aí as pessoas perguntam também, mas de onde vem isso? Da onde vem tudo isso? Bom, isso é o mais lindo, né? Isso vem da pessoa que está ali sentada assistindo. É o olhar do cliente e o olhar do constelador que movem o campo, né? Porque quando você projeta o que as pessoas falam, é mediúnico, é espiritual, mas, na verdade, esse campo sábio é porque o que se descobriu é que nossos pensamentos e sentimentos eles não estão dentro da gente, mas que o nosso cérebro ele emite. Então, é por isso que a gente simpatiza ou antipatiza com alguém, é por isso que a gente tem vontade, se apaixona por alguém que a gente nem escutou a voz, né? E sente coisas, né, por alguém, não só porque a pessoa é bonita, às vezes a pessoa nem é bonita, não é isso? E a gente se sente atraído, né? Da onde que vem? São informações que estão acontecendo ali e que vêm de um campo inconsciente, subconsciente. E como é que essa teia eletromagnética acontece, né? Eu tô emitindo isso o tempo todo. Cada pessoa tem uma energia que é composta da sua própria história e ela vai emitindo. Então, nós somos a nossa família. Isso, para mim, é o mais bonito dentro da constelação. Porque quando você coloca alguém para representar o seu pai, é a sua projeção do seu pai, não é o seu pai, o senhorzinho que é o seu pai, né? Assim, é a sua imagem, é a imagem que você tem do seu pai, é a memória que você guardou, né? Aonde você ficou preso na dor. E muitas vezes o que é mais impressionante ainda nesse trabalho é que a gente vai percebendo que também somos conectados a membros da família que não conhecemos. Como, por exemplo, você deu esse exemplo agora da moça que vai para a prostituição. Uma vez a gente atendeu uma pessoa assim, né? Ela procurou
E ela disse, eu não sei por que eu tenho esse comportamento, mas eu tenho um comportamento como se eu fosse uma prostituta, e eu não preciso, e eu não sei por quê. E quando o trabalho foi se desenvolvendo, ela estava conectada a uma tia-avó que tinha engravidado ou perdido a virgindade muitos anos antes, e ela tinha sido excluída da família. Então, esse amor, esse campo de informações que está sempre unindo o que foi desunido, trazendo de volta aquilo que foi excluído, né? Fazendo a gente honrar, e a gente vai sempre honrar a vida, ou no amor ou na dor. Né? É tão importante a gente observar aonde que veio uma dor tão forte que me retirou da vida, né? Que me retirou da vontade de crescer, de ganhar mais dinheiro, de amar mais, de ter mais saúde, né? Porque a vida é para ser vivida, né? Então, nesse sentido, quando a gente pode ver esse filme da nossa história fica passando dentro da gente o tempo todo, e a constelação coloca esse filme na tela, né? Assim, a gente pode enxergar esse filme de uma forma com todos os seus componentes, né? Com aquilo que a gente também não sabe nem que está influenciando a gente. Mas no online é diferente. Né? Então, no online as pessoas falam assim, mas esse campo atua? Esse campo é possível? Né? E assim, sim, é possível. Eu acho que no início eu já trabalhava com outras técnicas online, que também trabalhava com campo. Não sei como foi para você, Betinha. No início, para mim, foi bem difícil trabalhar online, mas o campo mudou. Nós não tínhamos nem autorização para fazer online. Né? Assim, quem segue a Hellinger Schultz, quem segue a Sofia, não tinha autorização para fazer online. E, de repente, o campo foi mudando. E foi ficando cada vez mais fácil da gente fazer o trabalho, porque a vida é movimento. Então, se tem uma coisa que é maravilhosa, é isso. Né? Se eu estou restrito num lugar, a vida me traz outras informações, outras possibilidades, e esse campo se modificou. Ficou mais fácil trabalhar online. Eu tenho o meu jeito de fazer, sinceramente, não sei como será no workshop, né, Betinha? Assim, porque, como a gente fala, emerge, né? Existem muitas formas de a gente trabalhar online com grupo, colocando a pessoa na meditação guiada, colocando alguém para representar e ajudar, né, aquela pessoa que está ali, por exemplo, com um conflito, como eu falei, com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, ou com o namorado. Né? Então, o grupo pode te ajudar, mesmo online, isso acontece, né? Isso é possível, porque esse campo, na verdade, não tem tempo e espaço. Né? A constelação trabalha compreendendo de que nós fazemos parte de um universo multidimensional, né? E que nós estamos conectados por um campo de energia, e que, assim como as pessoas perguntam, mas como pode isso? Eu falei, gente, como é que acontece a televisão? Você liga a televisão na sua casa, aparece uma imagem, e essa imagem que foi gravada lá num estúdio, não sei aonde, né? Se for no Rio, é em Vargem Grande, né? E vem passando por todas as antenas até chegar no seu aparelho e a gente ligar e aparecer ali o programa, né? Ou seja lá o que você estiver vendo. O rádio também. Então, a gente vive nesse mundo de frequências. E essas frequências que emitem o nosso sentimento, que são emitidas pelos nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, essa frequência, ela atua, né, quando a gente está aqui conversando aqui. Eu sinto você, você me sente. A gente vai treinando essa percepção, né, Betinha? Assim, isso é uma percepção humana que a gente embotou, né? Assim, não pode perceber isso. E agora a gente está podendo perceber. Então, a tendência é que se expanda, né? A tendência é que se expanda. Nós somos cada vez mais enlaçados por essa rede, não é? Em que agora nós somos convidados, né, a refinar mais esse sentido também, né? Sim, que é essa percepção. Exatamente. Que é essa percepção. Que, na verdade, a primeira vez que eu vi um nível de trabalho desse, eu não vi
como terapia, eu vi dentro de uma ordem esotérica que eu trabalhava. E foi para resolver um conflito. Eu estava vivendo um conflito que eu trabalhava, eu era atriz, eu trabalhava tinha acabado de me formar no teatro, e surgiram vários conflitos. O meu pai tinha muito dinheiro, podia me bancar, eu saí de casa, ele falou, pode sair que eu te banco. E aí, um mês depois, aconteceram muitas coisas, ele falou, olha, volta para casa que eu não posso mais te bancar. E eu falei, não, então eu vou ter que dar um jeito. E eu me virei e comecei a trabalhar com massagem, que era massagem de relaxamento, um curso muito simples, um curso que eu tinha feito assim de 6 meses, e eu também jogava baralho cigano. E aí eu comecei a anunciar que eu estava trabalhando com a massagem com baralho cigano, e começou a vir um monte de clientes que eu nem esperava, então eu nunca mais voltei para casa. Mas num determinado momento, apareceu a AIDS, estourou. E eu tive um grande conflito que eu não tinha medo de pegar AIDS, mas eu tinha medo das pessoas morrerem na minha mão, porque naquela época não tinha cura, né? E me chamaram para trabalhar no centro que atendia as pessoas que tinham AIDS com a massagem. E eu fiquei naquele conflito, porque também tem isso, né? Nós temos o nosso conflito moral, nós temos o nosso conflito de valores, né? Esse foi um grande conflito que eu tive, porque eu queria ajudar as pessoas, eu queria poder ser útil de alguma forma, né? E, ao mesmo tempo, eu não me sentia pronta para isso, porque aquelas pessoas que eu iria atender, com certeza iriam morrer. Eu já tinha perdido alguns amigos, né? Então, eu falava, eu não vou dar conta disso. E aí todo mundo diz, imagina, isso é a sua cara. Eu tinha 23 anos, não era a minha cara, entende? Eu estava assim, eu falava, gente, eu não estou pronta para isso, né? Mas vinha tudo, vinha culpa, vinha todos os tipos de processos, né, que a gente sente. E como é que eu ia negar isso, né? E como é que eu ia negar essa ajuda? E também não adianta, se você não está pronto para dar ajuda, não adianta você fazer o que você não está pronto, né? Então, a primeira vez eu cheguei, eu trabalhava numa ordem esotérica e eu vi uma pessoa, o que comandava, ele fazia esse tipo de trabalho com campo e ele conseguiu observar, ele foi me guiando dentro do trabalho, ele conseguiu captar as minhas imagens interiores e ele foi descobrindo de onde que vinha esse conflito e ele disse, olha, você vai fazer isso, mas não agora. Você não está pronta para isso, né? E eu me senti tão liberada. E esse trabalho da constelação e esse trabalho com esse campo, ele é tão amoroso, né? Porque ele tira você das exigências. O fato da gente olhar para o indivíduo, para além da moral, para além dos dogmas, para além dos valores pré-concebidos, né? Olhar para aquela pessoa como um ser humano, o que essa pessoa pode dar de si, o que ela não pode, sair da culpa, né? A gente vai com a nossa responsabilidade um pouco dia a dia e a gente nasceu para ser feliz, né? A gente não é muito preparado para ser feliz. A gente é preparado. Eu gosto dos livros da Sophie, que é a própria felicidade. A própria Né? felicidade. A própria felicidade, que a constelação ela ajuda a gente a encontrar a nossa própria felicidade. A própria felicidade. Então, foi um alívio quando ele falou isso para mim. E eu falei que eu estava liberada, que eu não precisava fazer aquilo, que eu não precisava carregar as pessoas nas costas e que estava tudo bem, que aquelas pessoas tinham o seu destino, né? E que eu iria ajudar quando eu estivesse pronta. E quando isso aconteceu, não era o nome do trabalho, né? Não era constelação, mas era constelação. Porque estava falando da minha forma de me relacionar com a vida. Né? Estava falando de como eu via o mundo, do meu papel no mundo. Né? Então, esse olhar que ajuda a gente a olhar o conflito como uma oportunidade de crescimento, mas também a participação do workshop é de você encontrar um caminho de solução para a sua felicidade, que não é igual à felicidade do outro.
né? E depois, sim, eu trabalhei com vários pacientes terminais, porque na constelação a gente trabalha também, né? A gente apoia a pessoa no processo que for, né? Então, eu precisava estar pronta. E tudo bem, hoje não, eu não adoeço com isso, eu não sofro com isso, né? Eu tenho condições de fazer isso. Que a maior parte dos conflitos é isso, né, Betinha? Você tem um É, grande conflito que a constelação te ajudou, assim, dentro bastante. desse... Em vários conflitos. E, sobretudo, a tornar a vida, levar a vida com maior leveza Olhar a vida e com... não querer mudar o destino das pessoas. Nós não temos esse poder, não é? Qual a Sobretudo. constela... Qual o trabalho que para você, qual o conflito que para você foi mais impactante no seu trabalho, no trabalho de constelação com você? Trabalho de constelação de várias ordens, né? Conflitos, sobretudo, de vícios, hum, comportamentos compulsivos, né? Eu atendo várias, questão também de relacionamento no trabalho, conflito com o chefe, conflito religioso, né? Eu disse uma vez, um rapaz evangélico apaixonou-se por uma moça que era da família dela, era do candomblé, e havia um conflito muito grande, porque ele se apaixonou por ela e a família disse que aquilo não poderia ter futuro. Então, então a gente vai no dia a dia, as pessoas trazem o seu conflito, e na perspectiva da constelação familiar, do Bert Hellinger, a gente olha para o campo e, de certa forma, o que ele, ao vincular-se a alguém, e depois foi se descobrir que 3, 4 gerações atrás, aquela família de evangélica tinha, sim, pessoas que lidavam com o esoterismo, com a Umbanda, com outro tipo de magia, com a Wicca, mas ele, naquele momento em que ele se apaixona por alguém que está nessa senda, eu me lembro bem que a Sophie Hellinger, certa vez, atendeu alguém que tinha, de certa forma, alguma vinculação com essa senda espiritual. Ele disse assim, olha, quando a pessoa tem a vinculação, ela precisa seguir, porque há algo ali que está sendo compensado. Então, de certa forma, é um conflito que naquela fase da vida daquele jovem casal era algo que os mortificava, né, porque eles ficavam com um grande peso na consciência de deixar a família e se unir à moça, né? E a E ela moça também não podia deixar de ser quem ela era, né? não podia deixar de ser quem ela era, porque havia ali um liame, né? A família, aquele campo da alma familiar, né? O campo do clã, a consciência de clã, tinha algo ali, ainda um tempo em que ela precisava se dedicar àquilo. Isso está fora da nossa alçada, dizer vai por aqui ou vai por ali. Não, não é para direcionar as pessoas, Sim. né? A constelação ajuda você, de certa forma, ampliar o seu olhar, né? E sentir aquilo de uma forma diferente. E E o impulso que vai mudar, te levar para o seu melhor, né? Porque, na exatamente, e verdade, mudar, a gente sabe o que é o melhor. É que a gente perde a força. Esse processo que você falou, a gente precisa ter força para ir na direção do nosso melhor. Então, eu acho que o que é mais bonito na constelação é olhar para deixar as pessoas serem como elas são, quem elas são, no melhor delas, né? E recuperando a própria força. Porque, na verdade, o constelador não faz nada, né, Betinho? O que a gente faz é colocar a pessoa diante da situação, ajudar a pessoa a enxergar o que a gente pode apoiar ali como você vai se desemaranhar de um destino que não é seu, ou observar se você está com um movimento interrompido. A constelação trabalha basicamente duas coisas: os emaranhamentos, que é quando eu estou compensando algo que aconteceu na minha família no passado,
né? E que aí são conflitos que eu não consigo nem compreender porque que eu estou vivendo. Eu tenho comportamentos ou impulsos que eu quero fazer diferente e quando eu vejo eu já estou repetindo, né? Ou então parece que as coisas caem do céu na nossa cabeça, né? A gente não sabe porque toda hora vem a mesma coisa, né? Então é esse esclarecimento e que quando o que estava faltando vai para o seu lugar, eu também automaticamente vou para o meu lugar. E a outra coisa é o movimento interrompido em direção aos pais, né? Que me retira da vida. Então, se eu me retiro do fluxo de amor da minha família, em algum lugar eu também me retiro da vida. Então, esse processo, essa jornada, né? Eu diria que é uma jornada. Oi, Perla, boa noite. Então, que a gente possa ampliar esse olhar e trazer a força de novo para que a gente possa ter esse impulso de vigor para ir para a nossa vida mais plenos. Então, talvez muitas pessoas me perguntam isso, né? Me indicaram uma constelação, mas eu não sei como a constelação pode me ajudar. Então, eu tenho explicado isso. A constelação ela pode te ajudar a você estar no seu lugar, porque quando eu estou no meu lugar, aí tudo que é meu vem ao meu encontro, porque eu estou no meu lugar. E ela te ajuda a te trazer força para voltar para a sua vida, né? E a sua força, a força de impulso para a vida, é uma força que vem da sua família. Você gostando ou não, né, num primeiro momento, mas tem um motivo para a gente ter nascido naquela família, né? Tem um motivo para a gente fazer parte daquela história, né? A segunda lei, que é a hierarquia, quer dizer, quem vem antes tem precedência, e a história daqueles que vieram antes de mim me influenciam mais do que a minha história influencia eles. Então, essa capacidade de observação que o Bert Hellinger traz da vida, né, desse observar a vida como ela é, e dizer assim, gente, mas espera aí, se eu nasci nessa família, se eu nasci com esses conflitos, e também com essas qualidades, e também com esses dons, então isso deve valer para alguma coisa, né? Isso aqui deve servir para alguma coisa, porque o universo, ele é útil, ele trabalha com tudo que existe, é útil como é, está a serviço da vida como é, né? Então, o que me esse tipo de movimento, o que me coloca de volta para a minha força, para o meu sucesso, para a minha alegria. Então, é isso que eu costumo dizer para as pessoas, o que a gente pode ajudar, né? Que você possa se reconhecer como você é, do jeito que você é, da onde você vem, da sua origem, com a sua própria energia, no seu valor, com a sua disponibilidade. Então, todos os dias. E aí fala assim, Vânia, também, né? Isso acaba, isso resolve. Eu adoro. Isso resolve, eu digo, não, gente, não resolve, porque isso é a vida toda. Conflito faz parte da vida. Então você resolve um conflito e vem outro. O que você faz é que você vai crescer com os seus conflitos, né? Por isso que o título do nosso workshop é esse, né, Betinho? É esse. Evoluindo com os conflitos. Com os conflitos. Porque eles vão continuar a existir, né? Eles fazem parte da nossa história, da nossa vida. E de certa forma, certamente, Vânia, nós estamos no estágio em que os conflitos são necessários, porque certamente é a única forma que a vida encontrou de nos fazer desacomodar dessa zona, dessa linha, de ficar estacionário, né? A vida quer que a gente olhe para ela, relacione com ela de uma forma mais leve, e olhe que o seu contexto, a sua família, a circunstância que você nasceu eram as mais favoráveis como ponto de partida e como base para desenvolver os atributos que você tem, né? E a constelação é formidável quando nos mostra tudo isso. A gente encontra na constelação, nessa abordagem extraordinária, e, sobretudo, por ser guiado pelo olhar do Bert Hellinger, vou fazer um parênteses aqui,
Eu até já tinha falado isso para Rose. Bert Hellinger, olhando isso pela astrologia, ele tem como signo oculto o escorpião, que é o olhar, né, desse signo regido por Plutão, que vai mais fundo, que vê além. É como numa caverna, é aquele sábio que vem com a lanterna e vai enxergar os caminhos. Então, ou seja, ele quando percebe, na experiência com a Thea Schoenfelder, o futuro que se abre naquela incógnita, naquele enigma que aquele momento se revelou aquele campo, ele percebe que essas forças invisíveis que depois, através do seu olhar e a sua perspicácia e a sua capacidade extraordinária de síntese, de observar, gente, tem leis invisíveis que atuam e que, a partir dessas leis, a observância dessas leis, pode nos colocar no nosso lugar. E essa atitude, né, ele nos convida a mudar de atitude diante da vida. Então, quando a gente, por meio de todo o estudo, da experiência acumulada, dessas vivências dos últimos 5 anos, 6º ano agora, né? Nós vamos colocar à disposição de um público maior, né, mas nem tanto também, porque são 30 pessoas, até 30, para a gente olhar e vivenciar e experienciar, através das viagens interiores, esse novo lugar, para que você olhe qual é o seu papel e a sua função nessa alma que você nasceu. Porque o Bert diz que nós não temos uma alma individual. Nós nascemos imersos numa alma maior, numa consciência. Aliás, ele nem usa muito alma, ele usa essa consciência maior. E essa consciência maior vela, atenção, para que as leis sejam observadas no seu mais estrito rigor. Por isso, simplificando assim ao máximo, correndo o risco também de desfigurar um pouquinho aquilo que ele diz, observar as leis que regem, que ele chama das leis do amor, é o primeiro passo para que a gente possa se relacionar com esses conflitos, dentro desse enquadramento que eu nasci, dentro de determinado padrão cultural, que depois eu vou me unir com outra família que tem outro padrão cultural, e aí são 2 universos que vão se atritar, né? Esse atrito que me coloca, que me estimula e me põe a olhar para mim mesma e de certa forma, encontrar a razão pela qual eu estou naquele relacionamento, porque eu fui semeada ali, e qual é a melhor forma de florescer ali, onde fui semeada, onde fui semeada. Sim, evoluindo com o conflito. Nós somos filhos do conflito, né? Porque somos filhos de um pai que vem de uma consciência, com uma mãe que vem de outra consciência. Então, nós, por si só, já somos já somos gerados a partir de um conflito, mas eu brinco que é um bom conflito, né? Porque eu estou aqui, né? E a gente só evolui através dessas diferenças. Vou dar um oi para uma amiga que está aqui desde o começo, a Adri Luminari. Adri, que bom contar com a sua presença. Outro dia eu estava num lugar, e até num centro de beleza muito famoso. E o assistente da cabeleireira foi ao lavatório, lavou meu cabelo, depois eu sentei lá, e ele estava extremamente insatisfeito, porque ele ia passar 6 meses naquela condição de aprendiz, e estava com dificuldades financeiras, e ele disse assim, mas como é que está a sua relação com a sua mãe? Ah, não, com a minha mãe não dá. Minha relação com a minha mãe é uma coisa dificílima. Porque você imagina, meu pai não ficou com ela, então a relação deles foi horrível. Falei, foi horrível por quê? Eu vejo diante de mim um homem bonito, jovem,
talentoso, que lavou meu cabelo super bem, com super futuro de carreira. Ah, não, mas agora minha mãe inventou de ter um companheiro e eu não quero que ela tenha um companheiro. Falei, mas espera aí, você quer ser feliz? Porque senão uma alma maior vai dizer assim, ó, Ah, nem para ela, nem para você. Atenção, sim. atenção. E aí, Eu, das outras vezes que eu voltei lá no salão, e aí como é que tá? Não, eu já comecei a deixar minha mãe tomar. Falei, exatamente. eu Então, acho deixe que, sua mãe ser feliz. isso, eu acho que tem uma coisa que você falou agora, eu gosto dessa frase que eles falam, que não é que eu goste, mas eu acho importante essa frase, quando Bert Hellinger dizia que as pessoas preferem sofrer a resolver seus problemas, né? E sofrimento não é dor, né? Na verdade, o sofrimento, ele é uma postura diante da vida. O sofrimento é uma postura que me retira da vida, né? Ele me mantém contra o fluxo da vida e eu fico ali sofrendo, repetindo aquilo, repetindo aquilo. Então, muitas pessoas preferem, não, eu fico aqui sofrendo, mas eu não vou olhar para a minha dor, porque quando eu olho para a minha dor, que muitas pessoas também têm medo, né? Ah, eu tenho passado nos workshops presenciais, assim, quando acaba, as pessoas falam assim, é muito forte, doeu muito. Eu pergunto, mas e agora? Ah, não, agora eu estou bem, né? Porque quando você é instado a olhar para a sua dor, sentir a sua dor, do ladinho vai estar o seu amor, né? Porque dor e amor andam juntos. Juntos. Então, na verdade, o que a gente imagina como uma recusa aos pais, quando a gente vê muito, né? A gente dentro da constelação tem esse olhar aonde o pai e a mãe eles estão sempre conectados com a nossa energia de amor e prosperidade na nossa vida, porque tudo nosso veio dali, são os primeiros, são as nossas primeiras relações. É com quem eu aprendo tudo na minha vida. Então, se eu não consigo honrar esses pais com força, com amor, né? E a gente sabe por que, que a gente se retira dos pais, porque a gente ama tanto que qualquer coisa que eles façam, né, dói tanto que a gente não quer mais sentir aquela dor. Então, na verdade, é observar agora como um adulto, né, que agora a gente tem força para poder olhar para essa dor e reencontrar o nosso amor, né, e se sentir conectado novamente com a vida de uma forma especial. Nós sabemos que tem muitas pessoas com destinos muito difíceis, né? Então, assim, eu até brinco que eu acendo uma vela para o Bert Hellinger todo dia, né? Porque a minha família não foi fácil. A minha família tem conflito de todas as ordens que você pode imaginar, né? E A eu fui sua família não é de... a única, Vânia. Não, lógico que E a gente, não. E eu fui nesse e percurso assim de formação, a gente e percebe que isso, é exatamente. A o minha família, usual. exatamente. Quando você olha para isso e amplia cria uma outra dimensão na vida de o que é a vida realmente, né? Porque a gente fica olhando para o passado em vez de olhar para frente. Então, outra questão que eu acho que a constelação também nos traz é você poder deixar o peso do passado e voltar para a vida conectado com amor à sua origem, né? Então, quando eu posso soltar o passado e ir para frente, quando eu posso soltar o passado e ir na direção do meu melhor, né? E assim, também compreendendo como adultos que não existe final feliz, porque não existe final, não é Ai, verdade? Deus. Não existe Não é final, né? exatamente. A vida é uma Exatamente. continuidade, né? Por isso que quando as pessoas me perguntam, ah, quando é que eu vou resolver? Eu digo, resolver você não vai, também se livrar também não vai, você vai viver melhor, né? Você vai viver com tudo e também, como o Bert Hellinger fala, quando eu posso viver com tudo, eu vivo uma vida mais rica. Quando eu posso ampliar meu coração e olhar com todo para aceitar, reconhecer que a vida é dor e amor e tomar tudo isso como um aprendizado, eu tenho uma vida mais rica, né? E todos nós que estamos aqui estamos enriquecendo todos os dias. E hoje, assim, que eu sei que daqui a pouco a gente vai entrar na meditação, né? Exatamente. Do final, eu estava refletindo antes de entrar aqui e assim
quais são os maiores tesouros que a gente tem na vida. Os maiores tesouros são os nossos relacionamentos, né? São as pessoas. Elas são o nosso maior benefício, né? Então, como eu olho para as pessoas, como eu olho para as minhas relações, né? Como é que eu posso estar junto com as pessoas, com todas as diferenças que existem. Então, e crescer com essas diferenças, né? Eu acho que esse é o caminho da constelação, é um caminho que te leva para uma vida mais rica, mais feliz, mais amorosa. Todos os dias eu redescubro meu pai e minha mãe. Meus pais já morreram, né? Hoje eu fiz uma descoberta maravilhosa a respeito de algo que me separava da minha mãe. Porque todos os dias, principalmente no final de semana, quando eu tenho um tempo maior, é um dia que eu paro para estar com meus pais, né? E eu medito na minha relação com os meus pais. Então, eu não consigo imaginar como resolver isso. Eu só consigo imaginar como viver, né? De uma forma mais plena, né? De uma forma mais potente. Então, quando eu posso reconhecer algo e digo, nossa, ainda tem algo novo aqui para aprender. Mesmo meus pais já tendo morrido, eu ainda tenho algo novo para aprender sobre mim, sobre essa relação com a minha mãe, sobre essa relação com meu pai. E isso me deixa mais inteira, né? mais forte. Né? E esse processo de reencontrar essa força interna que é a proposta que a gente está aqui para fazer, né? Para vocês, que a gente vai começar o primeiro workshop, né, Betinha, se Deus quiser, será uma série, que a gente possa ter esse espaço disponível. Nosso primeiro workshop vai ser dia 7, não é isso? 7 de 7 de junho, das 20 horas às 22h30, horário de Brasília. Aqui para mim, portanto, uma hora a menos, das 19 às 21h30. E haverá um sorteio também de uma vaga para participar, né, Vânia? A pessoa precisa pegar o card, compartilhar com 5 amigos. Então, como é que é? Conta aqui para nós. Bom, o sorteio, eu não sou a rainha do sorteio, mas está tudo no nosso Insta. Está tudo no nosso Insta. A pessoa marca 5 pessoas. Isso. E a gente vai fazer um sorteio de uma vaga para o workshop. Né? O valor também está bem acessível, o valor do workshop é R$65, né? Tem de 65 até dia 31, né? Dia 31 e depois do 85. Isso. Exatamente. Na verdade é 85, tem um bônus de menos R$20 para os primeiros que se inscreverem até o dia 31. Nós vamos, a seguir, o nosso assistente, né, Alessandro, que acho que até nos assistindo, vai dar para a gente o link aonde você vai entrar num grupo e ali no grupo você pode efetuar a sua inscrição. Não, a inscrição o link está na bio. O link está na bio, isso. Está na bio. E aí vai ter um grupo, são muitas informações. Né? Tem um grupo onde nós vamos nos familiarizando e caminhando juntos até o dia 7 de junho. Só para eu ajudar aqui. Então, o link da inscrição está na bio, no meu Instagram e no Instagram da Betinha. E, a partir daí, quem se inscrever, ele vai colocar vocês dentro de um grupo do WhatsApp, onde será apenas para mandar o link para as pessoas inscritas. Tá? Vai ser pelo Zoom. E as informações também são todas no meu Instagram, estão todas no Instagram da Betinha também, nas nossas publicações. E a gente aguarda vocês lá. Exatamente. Vânia, já são 19 horas e 10 minutos. Eu tenho receio que o Instagram derrube a nossa transmissão. Nós vamos, por alguns minutos, olhar para dentro de nós, neste momento, fechar os olhos, exale, esvazie os seus pulmões. Solte. Apenas permita-se se auto-observar, observando como você se sente, buscando o seu centro.
fazendo aquele rastreio pela sua caixa craniana, couro cabeludo, pescoço, ombros, braços, cotovelos, antebraços, mãos, peito, o abdômen, quadril, coxas, joelhos, pernas e pés. Os dois pés bem plantados, alinhados, como se fosse um aterramento. Ah, ei, solte, solte aquele capacete que pressiona a sua cabeça. Ah, solte tudo que te oprimia fisicamente, todas as armaduras. Isso. Permita-se, neste momento, olhar para a sua tela mental na medida em que vê um fio de luz amarelo, dourado, fluorescente entrar pelo topo da sua cabeça, passando, e à medida que passa, ilumina cada célula do seu corpo, passando por cada centímetro da sua coluna vertebral e indo ao centro da Terra, lá aonde tem as larvas incandescentes do vulcão, o NIF, a força da vida que põe a Terra em movimento, movimento de rotação e de translação. E eu, você, seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Ah, conecto você, eu, a fonte criadora da vida. De onde vem a vida? A vida vem de longe, mas chegou até mim através deste homem e desta mulher. Pessoas tão comuns quanto eu. E também tem expectativas, tem frustrações, tem alegrias e tristezas. Este homem, meu pai, esta mulher, minha mãe. Então, eles estão atrás de mim, porque vieram antes e disseram sim, sim à minha vida. Poderiam ter decidido diferente, mas disseram sim. E a despeito de tudo que foi, eu estou aqui, você está aqui. E já é a razão suficiente para dizer sim a este homem e esta mulher. Então, à medida em que eu aproximo o queixo do peito, num sinal de reverência à vida, atrás do meu pai chegam os meus avós paternos, atrás da minha mãe, meus avós maternos. E atrás dos avós, os bisavós, tataravós. São muitos. Todos disseram sim e se colocaram a serviço da vida, da maneira como foi possível. E eu estou aqui. Eu honro a vida que recebi. E cada um de nós, nessa postura, nessa atitude de quem chegou depois e que recebeu este manancial de vida, pode agora dizer sim. Sim, sim a tudo que foi do jeito que foi. E ao dizer sim, aos pouquinhos, nesses breves momentos em que eu me permiti me reconectar com a vida por meio deste homem e esta mulher, mentalmente eu escrevo com letras maiúsculas a palavra gratidão, com letras douradas. Gratidão, luminosas,
e eu olho para frente e dou mentalmente mais um passo à frente. E digo sim, sim. E ao dizer sim, aos poucos vou retornando, abrindo os olhos. Essa viagem interior foi muito breve, foi brevíssima, mas foi o nosso ponto de partida para os próximos encontros. Nós ainda temos mais um domingo antes do nosso workshop. E ao longo dessa semana vamos estar em contato com vocês através de pequenos vídeos. Vocês podem enviar perguntas, nós estamos prontas a sanar qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao nosso workshop. Então eu espero encontrar com cada um de vocês no nosso trabalho. Eu e a Vânia estamos à frente desse trabalho, a Vânia está à frente desse trabalho, trazendo toda a experiência. E nos colocamos a serviço da Vânia. Super obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo. E, Vamos como em sempre, frente. é um prazer. E vamos em frente, porque nós temos tudo a nosso favor para que a gente possa levar essa vida mais leve, por meio de uma nova atitude, evoluir através dos nossos próprios conflitos. Até uma Boa próxima noite. Boa brevíssima noite, gente. oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.